Bom dia, galera! Vamos então cumprir os nossos estudos em Geografia e a nossa aula de hoje vai fazer uma revisão geral dos capítulos 8 e 9, que são os capítulos da nossa próxima avaliação que começa no dia 5 de outubro. Então você já tem aí anotado os capítulos que vão cair nas avaliações e logo na segunda-feira vocês vão estar recebendo um informativo referente aos dias e aos conteúdos e às considerações, né, as observações de cada disciplina, beleza? Então nós vamos começando lá no capítulo 8, onde falamos sobre as novas técnicas na agricultura e na pecuária. Então a gente tem técnicas tradicionais e técnicas modernas, né? Antigamente, as pessoas faziam realmente um grande esforço para cuidar da agricultura, porque as técnicas tradicionais, elas não eram muito fáceis de se fazer, porque além de usar aparelhos altamente antigos, né, eles também muitas das vezes eram puxados por animais. Então, assim, havia um trabalho de cuidado da terra, mas que era feito de uma maneira muito calma, muito devagar, né? Muito sem grandes inovações. Por quê? Hoje, se você for fazer o comparativo entre uma máquina antiga que cuida da terra e uma máquina tradicional, vocês vão encontrar uma diferença muito grande nisso aí, né? A gente tem algumas imagens no livro que falam exatamente sobre essas máquinas tradicionais e as máquinas mais atuais, mais modernas, para que seja feito todo o cuidado deste setor, o setor da agricultura. Nós falamos também da agricultura familiar e da agricultura comercial. A agricultura comercial é aquela em que grandes empreendedores, né, grandes donos de grandes extensões de terra, cultivam um determinado produto que é largamente usado e largamente comercializado e que é exportado. A agricultura familiar é uma agricultura mais curtinha, menor. É uma agricultura em que a família planta, a família vende. Então, é uma agricultura de subsistência, ou seja, aquele produto que geralmente a família planta é o produto que vai sustentar economicamente toda essa família, tá bom? Então, a agricultura ela se divide nesses dois setores, a agricultura familiar e a agricultura comercial. Depois a gente parte para falar da pecuária, e na pecuária nós vamos falar de dois tipos também de pecuária, que são as pecuárias extensiva e a intensiva. Na pecuária extensiva, há o uso de técnicas mais tradicionais, como por exemplo, o pasto é muito grande, os animais ficam ali soltos, então não há muita interferência tecnológica neste tipo de criação de gado. Já na pecuária intensiva, há uma interferência tecnológica, por quê? Porque estes animais que antes poderiam ser criados soltos, eles passam a ser criados em confinamentos. Então, estes confinamentos, eles têm que ter pessoas que conheçam largamente todo este processo, que levem em conta vários aspectos para se criar um animal confinado, como, por exemplo, a temperatura, né? A ração que vai sustentar esses animais nesse ambiente. E já que neste ambiente ele não consegue andar, caminhar tanto assim solto como se ele fizesse isso num pasto, ele vai acabar acumulando, né, energia no corpo. Então, nesse tipo de pecuária, o animal engorda muito rapidamente, muito facilmente, e o dono consegue vender ele com um tempo
bem menor do que se ele ainda fosse esperar ele se desenvolver todo, se ele fosse criado solto, tá? Então a pecuária extensiva, ela passou a usar tecnologias que dessem a ela maior produtividade e se tornasse uma pecuária intensiva. Há ainda muitos tipos de pecuaristas que usam a pecuária extensiva e conseguem sobreviver economicamente dela sem o menor problema. Mas vender um dia não é igual a vender 5 dias. Então, obviamente que a pessoa que comercializa esse tipo de coisa, né, esse tipo de material, esse tipo de produto, ela tem a ambição, né, de ganhar mais e mais tempo. Isso é uma coisa absolutamente normal de acontecer. Só que existem também algumas coisas que podem acontecer que não são muito legais para o ambiente quando se é utilizado técnicas tão inovadoras assim e quando se criam, né, determinados animais sem o menor cuidado, ok? Então, o desmatamento é uma delas, porque para criar pastagens, grandes áreas são desmatadas. Então, quando uma área é desmatada, todo o habitat natural das espécies nativas que ali viviam é retirado, né? Então, pode levar alguns animais à extinção, tá? E até mesmo a perda de sua biodiversidade local. Compactação do solo. O gado criado solto, quando ele é criado solto, ele caminha muito sempre pelo mesmo local. Então, quando ele caminha, ele vai pisoteando esse solo e esse solo vai se tornando um solo mais compactado. Solo esse que se torna um pouco improdutivo para a agricultura. O solo produtivo para a agricultura é um solo fértil, mas é um solo fofo, tá? Ele precisa estar fofo, estar com penetração de oxigênio suficiente dentro desse solo. O aquecimento global, tá? Porque os ruminantes, eles produzem um determinado gás chamado metano quando eles fazem a digestão, e esse gás, ele também é liberado ao longo da respiração e dos dejetos dos animais, e aí é esse gás também que vai para o efeito estufa, e aí acaba acontecendo o quê? O que é o efeito estufa? É aprisionar o calor. A contaminação dos lençóis freáticos acontece quando a criação de gado em confinamento, né, chega próximo de áreas que são áreas onde existem muitas águas subterrâneas e as fezes e a urina desses animais acabam contaminando o solo. Logicamente que esse solo, né, por ter um lençol freático, um lençol subterrâneo, vai chegar lá neste lençol. E aí a gente utiliza a página 324 e 325 para falar desse resumo do capítulo 8. Então nós falamos do setor primário, que envolve a pecuária, que pode ser dividida em extensiva e intensiva. E nós falamos dos impactos ambientais que podem levar esta criação, que são a compactação do solo, o processo de erosão e o efeito estufa. E falamos da agricultura, que é uma agricultura moderna e uma agricultura familiar ou agricultura de subsistência. Lembre-se sempre desse termo. E os impactos ambientais que acometem pelo setor da agricultura são a contaminação, né, por agrotóxicos, a contaminação dos alimentos pelo excesso de agrotóxicos, e também um problema até muito recente que a gente está vivendo, as queimadas, que podem também acabar com um determinado ambiente de agricultura. Então, este foi o capítulo 8, onde nós falamos desses setores, agricultura e pecuária, o setor primário, e algumas técnicas e algumas subdivisões desse setor e algumas coisas que podem vir
a acontecer também, né? Porque nem tudo são flores nestes setores. Então agora nós vamos falar do capítulo 9, as novas tecnologias que podem ser utilizadas na indústria, no comércio e em outros serviços. Então, nós primeiro começamos a falar do setor secundário da economia, que é o setor industrial. Nós falamos lá do setor primário. O setor primário é o setor que envolve a agricultura e a pecuária. Também o extrativismo, mas a gente não tocou nele não. Agora nós vamos falar daquele produto que sai do setor primário para o setor secundário e vai para as indústrias. Nas indústrias ele vai ser produzido, ele vai tomar um outro tipo de rumo, tá? Então lá nas indústrias, ou até mesmo na transformação natural desses materiais, nós temos 3 processos diferentes, tá? A transformação em manufatura, a transformação artesanal e a transformação pelo processo industrial. Pelo processo industrial, como o próprio nome diz, é feito nas indústrias, usando maquinário avançado, né? Funciona sempre com a base de energia elétrica. A transformação de artesanal é feita manualmente e com ferramentas bem simples, tá? E a transformação da matéria-prima, ela vai ocorrer em etapas, tá? Cada uma das etapas em uma manufatura é realizada por uma pessoa que fabrica e agiliza o processo. Nesse tipo de produção é utilizado um maquinário bem simples, ok? Depois nós chegamos nos tipos de indústrias. Que indústrias são essas que produzem tanto para nós, né? Nós temos a indústria tradicional, que é uma indústria que usa pouca tecnologia, mas as máquinas elas são automatizadas e são muito pesadas, tá? São indústrias tradicionais, as indústrias metalúrgicas, as indústrias siderúrgicas e as indústrias têxteis, ok? Então é necessário uma grande quantidade de matéria-prima para que essa indústria produza o seu material. Essas são as indústrias tradicionais. As indústrias modernas, elas são as indústrias geralmente petroquímicas, que são indústrias que utilizam recursos tecnológicos muito mais avançados, né? Tem um grau de automação muito maior do que as indústrias tradicionais, são aquelas que exigem muita obra de qualificação, porque a grande maioria são máquinas que funcionam substituindo, né, alguns empregados e por aí vai. Então essas são as indústrias petroquímicas, as indústrias que montam automóveis. E por último a gente tem as indústrias de ponta, que são aquelas que utilizam recursos tecnológicos muitíssimos sofisticados, que são as indústrias que envolvem os produtos farmacêuticos, a informática, a biotecnologia e a espacial, tá bom? Então nós falamos dos tipos de indústrias. Muita coisa mudou, até porque mais à frente, eu acho que vocês já viram um pouquinho dessa história, houve a Revolução Industrial, que agilizou todo um processo de desenvolvimento humano. Mas, sem falar de Revolução Industrial, houve um avanço industrial muito grande e muitas indústrias que utilizavam determinados recursos para fazer alguns tipos de produtos, hoje não usam mais, fazem ainda esse produto, mas usam recursos mais sofisticados, mais tecnológicos, né? É lógico que essa tecnologia acaba tirando um pouco do emprego de algumas pessoas, né? E infelizmente, como nem tudo são flores, há também uma quantidade muito grande de efluentes industriais que são lançados no ambiente sem nenhum tipo de tratamento, e isso pode causar um desequilíbrio no ambiente, tá?
Então, a instalação dos filtros de chaminés é muito importante para que o menor número de gases possível seja emitido para a atmosfera. O replantio da vegetação nativa, tá? O tratamento de resíduos antes de lançá-los nos rios e nos mares, e a reciclagem ou reutilização de materiais também contribui para que a gente tenha cada vez mais uma produção um pouco mais sustentável, ok? Então saímos do setor secundário, iniciamos lá no primário, vamos relembrar. Iniciamos no primário quando falamos de agricultura e pecuária, passamos para o setor industrial, que é o setor secundário, e agora a gente fecha, né, os setores que são os produtos que saem das indústrias e serão comercializados, ou seja, serão vendidos. Então, estes produtos a gente chama de produtos finais dos setores econômicos que está presente no comércio, que é o setor terciário, beleza? Então, o que é o setor terciário? O setor terciário vai ser o setor que vai comercializar, vender o produto final que iniciou lá na matéria-prima. Então, o comércio ele pode ser classificado em dois tipos diferentes. Comércio formal, que é aquele que vai ser realizado em lojas, em supermercados, tá? E o comércio informal, que são as pessoas que vendem os produtos em espaços públicos, como ruas, praias, né? Os vendedores ambulantes. Dentro deste setor, né, que é o setor comercial, nós temos um serviço, um determinado serviço, na verdade, que se chama prestação de serviços, que são serviços que vão estar nesse setor, mas não é um setor totalmente comercializado. Por quê? Porque na prestação de serviços nós temos dois tipos diferentes. Nós temos os serviços públicos e os serviços privados. Tudo que é pago é privado e o que é público deve ser obrigatoriamente gratuito e de direito da população, tá? Como, por exemplo, educação e saúde, transporte, saneamento básico. Agora a gente já tem outros serviços que são pagos, fornecimento de eletricidade, por exemplo, escolas, a gente também encontra escolas privadas, a gente também encontra hospitais privados. Então, esses serviços que a gente acaba chamando de serviços essenciais são os serviços que estão dentro dos setores, do setor terciário, entendido? E aí, só para fechar essa parte do setor terciário, antes da gente ir lá pro... Deixa eu ver. Antes da gente ir por atividades finais. Não, esse aqui não tem. Só relembrar para vocês o que são empresas estatais e empresas subsidiadas. As empresas estatais são aquelas que são criadas e administradas pelo governo, tá? É chamada de estatal. E as empresas subsidiadas são aquelas que não são pagas pelo governo pelo seu serviço à população. Então, entre esses dois serviços, a gente tem o público e o privado, ok? E para resumir, nós vamos lá na página 356 e 357. Então, nós estudamos dois setores da economia aqui, né? Que foi o setor secundário e o setor terciário. No setor secundário, a gente estudou a indústria tradicional, a indústria moderna e a indústria de ponta. E no setor terciário, nós vimos que existe o comércio, que é o grande up do setor terciário, e é o grande carro-chefe, na verdade, do setor terciário. E nós falamos dos setores de serviços essenciais, que podem ser públicos, quando são gratuitos, e de direitos de toda a população, e os privados também. Vimos também como diferenciar artesanato, manufatura e indústria dentro de processos de transformação de produto. E é isso, galera. Então, segue a nossa revisão para que vocês assistam.
para que vocês releiam novamente os capítulos 8 e 9 e para que vocês estudem os capítulos 8 e 9 para a nossa avaliação que começa no dia 5 de outubro. Na segunda-feira, vocês vão estar recebendo o informativo com todas essas informações relacionadas à avaliação, com toda a organização das avaliações, quanto que está valendo, o que você vai fazer para obter essa nota, vai ser a prova online, o que vai ser. Então, segunda-feira, todo mundo vai estar recebendo esse tipo de informativo. Individualmente, como eu mando sempre, e depois que todos olham, aí eu dou o ok e coloco lá no grupo, tá bom? É isso, galera. Junto desse vídeo também vai atividade de revisão de geografia, que vai ser corrigida na próxima semana junto com as outras tarefas que foram no caderno, tá? Então, na próxima semana nós não teremos aula nova, mas teremos a correção das tarefas que vocês fizeram no caderno. E é importante que façam, porque é também revisão de matéria. Beleza? Então é isso. Beijo, bom final de semana para vocês.